Jungle. Audio Jungle. Estamos de volta no nosso Entre Emanas sobre recolocação. Tá sendo, acho que, super esclarecedor. Estamos aí conseguindo dar os caminhos, as diretrizes para as pessoas que se encontram ainda meio perdidas. E agora vamos falar de um assunto que eu aprendi a amar isso, gente. Eu detestava, mas eu aprendi a amar e consegui entender a importância, que é o networking. Ah, meu Deus, né? Pri, o que é o tão falado, que hoje também é muito recorrente? Tudo é network. Tudo. Então, o que é o famoso network? Bom, o networking é a nossa rede de conexões, né? E é engraçado porque tem gente que ouve falar nesse termo e sente arrepios, calafrios, Confesso que eu né? sentia Fala assim, mas eu não tenho tempo para fazer isso, eu sou muito ocupada, eu não sei por onde começar, eu não sei que ferramenta utilizar, né? Porque a gente tem uma fantasia na nossa cabeça de um networking oportunista, Sim, né? exato. De alguma forma a gente foi educado a criar e a construir isso de forma oportunista, pensando sempre nos nossos interesses Sim. primeiro. E realmente, gente, se for isso, não vai funcionar. Não vai funcionar, né? Pensando especificamente em recolocação, pensando especificamente, né, no mercado de trabalho, como ele se encontra hoje, sempre que você tiver um contato, uma pessoa, um ser humano vivo, respirando dentro de uma organização, ele é sempre o melhor caminho para você chegar até essa organização, chegar até essa vaga, chegar até essa oportunidade, tá? Pensa que ele é uma forma muito concreta e muito bacana de vencer todas as barreiras que a inteligência artificial impõe no processo seletivo, tá? Então, um exemplo disso. Você entra no LinkedIn de manhã, você vê uma vaga fresquinha, zerada, você vai lá, tem 8 candidaturas. Você fala, opa, peraí, tenho chance. Sim. De noite, antes de dormir, você entra no LinkedIn de novo, aí você vai no link daquela vaga. Já tem 3.419 inscritos. Aí você fala, meu Deus, como Eram é que só 8, pode? foram Eram pra- só 8. Eu achei que eu estava super bem na fita. Como é que eu vou ser descoberto no meio de 3.000 pessoas? É? E aí você entra naquela zona cinzenta do processo seletivo. Eu me inscrevi, eu me candidatei, eu não recebi um e-mail nem que sim, nem que não. Eu respondi algumas perguntinhas ali, por exemplo, meu último salário, se eu já tinha liderado equipe. E aí, algumas vezes eu já sou barrado, né? Barrado no baile ali no começo. Agradecemos sua candidatura, mas no momento, né? Você não atende os nossos requisitos. Ou continua aquele silêncio sepulcral, você não sabe para onde vai, para onde foi. É exatamente por isso e é exatamente considerando essa barreira que o networking é tão importante. Se eu conheço alguém que pode referenciar a minha candidatura, se eu conheço alguém que pode entregar diretamente na mão daquele RH o meu currículo, a minha indicação. Gente, eu trabalhei 25 anos no universo corporativo, em área de RH, Sim. os últimos 10 anos, né, liderando equipes de RH. Eu sempre super agradeci quando alguém chegava para mim e falava, Priscila, tem uma indicação para essa posição. Uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que já trabalhou comigo, uma pessoa X, Y, Z. Você pode dar uma olhada? Eu sempre olhava. Sempre que fazia sentido, a gente incluía essa pessoa no processo seletivo, né? Então,
esse furar a fila, né? Esse ultrapassar a fronteira, a barreira da inteligência artificial, ele só vai acontecer através do networking. E networking, né, tem grandes diferenças entre o networking verdadeiramente interessado e o networking que a gente chama de interesseiro, né? O interesseiro é aquele que só vai te procurar quando ele precisa, quando é conveniente para ele. E pasmem, as pessoas estão super acostumadas com isso, né? Infelizmente, né? Algumas semanas eu participei de uma reunião e um colega de trabalho falou assim: eu chamei uma pessoa, né, para bater papo, para conversar, que fazia tempo que eu não via. E aí a gente terminou o café, foi se despedir, a pessoa falou: mas é só isso? Você não tá precisando de nada? Por que eu preciso estar precisando de alguma coisa para te chamar para um café, para entender o seu momento, né? Então, a gente é sim educado para o network interesseiro. Né? Eu preciso de alguma vantagem daquela relação, eu preciso de alguma ajuda. É lógico, o networking é um ambiente, é um espaço, é uma situação de pedido de ajuda? Também é. Mas eu acho que ele é muito mais sobre o que você pode oferecer e às vezes é um café, uma conversa, é um convite para um evento, né? É divulgar uma coisa importante para você, é saber apreciar o que aquela pessoa está divulgando, né? Então, precisa tirar um pouquinho dessa imagem do interesseiro, né? Exato. Eu acho que é importante a gente falar isso, Pri, porque é isso que você falou, exatamente isso. As pessoas, ela têm a visão, a imagem de que vou fazer network porque eu preciso apresentar o meu projeto e quero fechar negócios. Mas vai muito além disso. Eu acho que é criar relações. Exatamente. É você deixar sempre uma portinha ali aberta. Talvez você quer conhecer a pessoa, mas é exatamente isso. Você não quer vender nada. Ou você também não quer comprar nada, mas você quer conhecer mais a pessoa. Saber mais sobre o que aquela pessoa pode te agregar. É criar relacionamento. E quando a gente fala criar relacionamentos, não é só relacionamentos profissionais. Não, olha quantas pessoas, né, que surgiram no meu caminho, no seu caminho, como clientes, né? Exato. E a gente acabou se tornando amigos de trocas, exatamente. Né? Vou até trazer aqui o exemplo da Simone Mitsui, que a gente conheceu. Sim. A Simone eu conheci num processo de mentoria e, coincidentemente, depois a Simone conheceu a Pri num evento. E a gente nem sabia que uma conhecia a outra, né? E foi assim, a gente fez um network ali, mas foi uma troca tão gostosa Foi mesmo. de informações, de conhecimento, sem ter interesse, né? Isso, então, é importante deixar isso bem, bem gravado. De que o networking não é só uma relação ali de interesses. Não é só uma relação comercial, né? E eu acho que, assim como para Paty, mesmo eu tendo, né, os meus 25 anos de vida de RH, que hoje já são 30. Né? Mas eu não me sentia uma pessoa muito boa nessa competência, né? Eu acho que eu tinha poucas e muito boas relações, né? Eu acho que as pessoas que estavam mais pertinho de mim, eu sempre fiz questão de conhecê-las de verdade, de participar de verdade da vida delas, né? Então, eu me senti muito desafiada nisso quando eu fui fazer o meu processo de transição de carreira, né? Porque dizem que quando você começa a empreender, você não vai vender para o seu melhor amigo, você não vai vender para o seu primo, você vai vender para pessoas que estão mais longe de você, né? E é um exercício complexo, né? E dentro desse exercício, a gente vai buscar recursos, né? E alguns funcionam muito bem e outros não fazem nada além de te trazer ranço, né? Então, já perguntaram assim para mim: eu acho você a cara da associação X, do grupo Y, porque, nossa, eu sou avessa a esse tipo de grupo, porque
Eu detesto ambientes em que você fala só o seu nome, de onde você é, e aí a pessoa já quer te vender a Exato. empresa dela, Ai, a solução detesto. dela. Então, assim, tem coisas que realmente você tem que identificar a tua essência Uhum. para fazer networking. Então, eu acho muito mais legal quando eu tropeço em alguma pessoa, né, num No acaso. evento e troco contato, e aí a gente começa a se conhecer, Sim. começa a se seguir. Foi muito engraçado, eu estive no Summit de RH algumas semanas atrás, e a gente eu estava saindo sozinha, né, de uma mesa redonda, e aí tinha duas moças falando atrás de mim, ai, mas eu não aguento esse American People, essas pessoas que ficam falando, ai, o hiring manager, o screening, o não sei o que lá. Eu olhei para trás e eu falei, ai, achei duas novas amigas aqui. Eu falei, ai, gente, como é difícil, né? Porque a gente é da época raiz, né? Não é screening, é triagem, não é hiring manager, é o dono da posição, é o gestor, a gestora, né? E aí a gente começou a trocar ideia, trocou contato, começou a se seguir. Com certeza, não duvido nada que um dia uma delas esteja aqui, né? Exato. Então, tem várias armadilhazinhas, né, do network, Paty. E você acha que o LinkedIn tem um papel importante? Sempre, super. Gente, vocês estão percebendo que o LinkedIn, ele ele tá tá em toda dominando, parte. ele tá em todas as partes. Onipresente. Ai, senhor, desculpa, foi a piadinha, né? Mas é verdade, o LinkedIn, ele é importante e a gente usa ele todo errado, tá? Então, vou dar um exemplo do nosso dia a dia, dos profissionais que a gente atende, né? A pessoa naquela ânsia de se recolocar, o que ela faz? Ela vê lá que o recrutador está identificado, né, na posição, aí ela já vai lá, manda aquela mensagem, né? Ai, eu tenho interesse nesse processo, eu quero participar, eu sou um bom candidato, piririm, pororom. Gente, quando um recrutador se torna público na publicação ali da vaga, é óbvio que daquelas 2.000 pessoas que estão se candidatando, mais de 1.000 vão fazer isso que você fez. Então, não é o caminho. Qual que é o caminho? Pede uma conexão primeiro, uma conexão simples, gentil. Deixa aquela pessoa decidir se ela quer te aceitar ou não. Se ela te aceitar, palmas para você. Agora sim, você manda a mensagem e se apresenta, né? No nosso trabalho de aconselhamento de carreira, a gente trabalha muito aproximação com o headhunter. Cara, imagina quantos pedidos de conexão um headhunter recebe por dia, né? Quantas decisões, aceito ou não aceito, ele tem que tomar? Quantas mensagens ele não recebe? Então, o processo é o mesmo. Deixa essa pessoa decidir. Se ela não decidiu em 3 semanas, não insista. Né? O headhunter que vai ser bom para a tua vida é aquele com quem você vai se relacionar. Ele vai te conhecer, ele vai entender o seu momento de carreira, ele vai entender o que é a sua busca. E às vezes numa lista de 50 nomes, é um que vai fazer aquilo. Só que você só vai descobrir esse um se você se aproximar, se você tentar abordar os 50. Então, por isso que eu falo que é um trabalho de formiguinha. Até hoje, gente, com a história que eu tive, com a trajetória que eu tive, com a área de atuação que eu tenho hoje, tem muito headhunter que não aceita meus pedidos de conexão. Sim. E tá tudo bem, cada um tem a sua agenda, né? Então, não chore se as suas mensagens, se os seus pedidos de conexão forem ignorados. Tudo tem uma razão. Exatamente. E a vida segue. Vida segue. Não se apegue a isso. Vimos aí que tá tudo uma coisa muito ligada à outra. Currículo, com LinkedIn, com network. E aí, quando você junta tudo isso, você vai para uma fase final. Ai, que delícia, começa. Quando te chamam para uma entrevista. Que hoje é cada vez mais raro, né? cada vez mais raro. Agora é tudo online, né? Tudo. Entrevista por voz, no WhatsApp, vídeo. Exato. Tem avatares, tem simuladores de entrevista que são extremamente realistas. Você fica em dúvida se você está conversando com uma IA ou com um ser humano.
Exatamente, eu já passei por uma experiência dessas Doida, né? esquisitíssimo. Mas enfim, vamos deixar então esse assunto de Bora! entrevista pro próximo. Quarta, E quarta-feira, 12h30. eu topo. Então estamos de volta para falar sobre entrevistas. Até lá, Até gente! lá.